Vamos para mais um bloco do Pode Ler, o seu podcast favorito de vilhenense. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Ler, o seu podcast provavelmente favorito vilhenense, sobre literatura, experiências em sala de aula e o sofrimento acadêmico. Eu sou o Álvaro. E eu sou Benaia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência, com o livro Luna Clara e Apolo 11, no projeto, de extensão da UNIR, em parceria com a Escola Paulo Freire, onde nós realizamos esse projeto com os alunos do 8º ano da professora Rosemary. E durante o projeto, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, como a Benaia falou, com o livro Luna Clara e Apolo 11 e toda a sua diversidade, seja na escrita, porque a Adriana Falcão, que é quem é a escritora, ela tem uma escrita maravilhosa. E também o ilustrador, a gente pode deixar de mencionar, o José Carlos Lobo. Esse livro tem muitas peculiaridades, muitos detalhes interessantes, Ele é rico em detalhes e os alunos ficaram apaixonados por esse livro. Então nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre essa experiência e essa leitura que é muito gostosa. E para começar esse podcast, a gente vai começar conversando sobre esse livro. Álvaro, qual foi a sua primeira impressão? Eu sei que você já leu esse livro mais de uma vez, Foi o Álvaro que sugeriu a gente usar esse livro para o nosso projeto de extensão. Você que já leu mais de uma vez, geralmente quando a gente lê 2 vezes a gente se aprofunda mais nos detalhes, O que foi que você mais gostou, o que mais te impressionou nesse livro? Acho que desde a minha primeira leitura eu já tinha gostado, porque eu trabalhei com ele no Maria Arlete, que foi onde eu cursei meu ensino médio, e eu já tinha me apaixonado pelo livro. De primeiro, eu acho que qualquer pessoa, quando pega um livro, pelo menos nessas edições, que vê que ele é desse tamanho, pensa, meu Deus do céu, esse livro vai ser muito difícil de terminar, eu vou parar no meio do caminho. Não, gente, não é assim. A leitura é extremamente fluida, igual a nossa professora Rosana menciona. Você lê ele em cachaçadas. Você pega uma noite pra ler, você lê 5, 10, 15 capítulos por vez. Porque dentro dele, os capítulos podem ser extensos, mas a maioria é bem pequenininho, Sim. São capítulos de 1 página, 2. Então, é uma leitura muito fluida. E desde o ensino médio pra cá, quando eu reli ele, na primeira vez que eu li, eu achei, o livro é bonitinho e tudo mais, Incentivado pela minha professora, a professora Nidiane. Inclusive, graças a ela que a gente está trabalhando esse livro aqui. Eu já tinha gostado e por causa da influência dela, a gente trabalhou no Clube do Livro essas inferências que a gente faz, de personagens, da diagramação, de como a Adriana Falcão escreve, toda a escrita poética dela. Mas quando você pega pra ler uma segunda vez, sempre, igual você falou, sempre tem uma coisa que a gente não tinha visto antes que a gente percebe agora. E, gente, é como se fosse... como se tivesse aberto meus olhos. Da primeira vez que eu li de olho fechado e agora realmente eu tô lendo de verdade. Porque eu consegui perceber com muitas informações que estavam fora do meu alcance. Interferências, Influências, por exemplo, no capítulo, que é inclusive meu capítulo favorito, a Biblioteca Nacional, tinham personagens que foram mencionados pelo seu erudito, que eu não tinha a mínima ideia de quem eram. E hoje em dia eu sei, eu consigo entender por que ele fez essa menção, por que ele brincou dentro do livro. É algo muito, muito legal. Que legal. E qual que é o seu personagem favorito desse livro? Pode dar spoiler, não tem problema não. Acho que o meu personagem favorito seria o Pilhério, sem sombra de dúvida. Acho que é um personagem ele é o mais amável de todos. Acho que todo mundo acaba gostando dele de uma maneira ou de outra, porque ele é um papagaio que fala. Ele é um papagaio que fala demais. Chega a ser... Enciclopédia, Uma enciclopédia ambulante, exatamente. Porque ele, por algum motivo, ele sabe, gente, o dicionário de cabo a rabo, do A até o Z, ele sabe todas as palavras, o significado de todas. Ele é chato, mas ele é legal ao mesmo tempo, Essa coisa que a gente tem com esses personagens. Por mais chato que eles sejam na história, a gente acaba gostando, porque ele é engraçado, ele chega a ser engraçado, é cômico. Esse personagem é muito cômico. Mandar que ele meio que salva alguns momentos ali da história, Legal. Eu também gosto muito do Pilhério, Ele é um papagaio que ele é chato, que ele sabe de tudo, ele conhece tudo, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos da história, ele se torna um salvador, e ele também passa por uma situação que ele vai ajudar, vai ali salvar, o romance da história, mas um personagem prende ele, e começa a usar as ideias dele para ganhar dinheiro, e aí ele fica preso ali por muito tempo,
dando uma volta ao mundo, Uhum. sem poder usar todo o conhecimento que ele tem, né? Sem poder ajudar, né? Cumprir a missão que ele tinha recebido. Então, um momento a gente fica até com dó dele, apesar de ser chato. E no fim a gente passa a adorar ele, né? Uhum. E esse personagem que... Eu acho que o personagem mais odiado, com toda certeza, é o Leuconic. Que assim, gente, dando spoiler já, ele é o pior personagem que tem. Ele sequestra o pilheiro, ele manda o Doravante embora, Sim. ele faz o desencontro principal por culpa dele. Então, assim, quem lê esse livro e não odeia o Leuconico, aí tá errado. Tem que ler de novo. É verdade. Atualizar, né, quem tá ouvindo o nosso podcast, esse livro, ele vai falar sobre a Luna Clara e Apolo 11. Luna Clara vive na metade de cima do mundo e Desatino do Apolo, Sul, né? que é Desatino do Norte. E Apolo 11 vive na metade de baixo do mundo, que é Desatino do Sul. Desatino do Sul, desde que Apolo 11 nasceu, vive em festa, né? Acho que ele tem 13 anos, né? Isso, 13 anos de festa sem parar. 13 anos de festa sem parar. Então, toda a cidade de Desatino do Sul gira em torno da festa do Apolo 11. Então, os comerciantes vendem comida para festa, vendem sapatos para festa, todo o comércio ali local gira em torno da festa e os próprios comerciantes estão na festa, vivem, né, na festa. Então, e Luna Clara, né, que ela nasce um pouquinho depois, né, de Apolo 11. É um ano, se eu não me engano. Um pouquinho, eu não Ela tenho... tem uns 12 anos, né? eu Um acho que ano ela mais tem ou 12 anos menos e alguns depois. meses, né? Isso. Ela nasce em Desatino do Norte, né? E aí tem toda uma história, porque os pais dela se conheceram em Desatino do Sul, foram atravessar o mundo para Desatino do Norte, a ponte quebrou, eles se separaram. Aí a história gira tudo em torno disso, né? Do pai da Luna Clara indo atrás da mãe da Luna Clara e a mãe dela indo atrás dele. Então o Doravante, que é o pai da Luna Clara, ele dá a volta ao mundo atrás dela, ele não sabe que ele tem uma filha e toda uma história, né? Se quiser Sim. complementar. Pra dar uma contextualizada mais, eu mencionei o Seu Erudito. Sim. Né? Seu Erudito, ele é avô de Luna Clara. Ele tem 3 filhas, a Aventura, a Odisseia e a Divina. Que são menções a 3... bom, pelo menos a Divina e a Odisseia são menções a 2 livros famosíssimos, que é a Odisseia de Homero e a Divina Comédia, de Dante. Então a Aventura é a mãe de Luna Clara, ela tá nessa espera constante. Ela é muito semelhante, por incrível que pareça, a Penélope de Odisseia. Que ela fica nessa espera eterna do seu marido voltar, de longe, porque seu erudito que separa os dois, separa a Aventura e Doravante, porque ele fala pra Doravante ir na frente. Atravessar a ponte na frente, a ponte do meio do mundo, que é onde tudo dá errado. O meio do mundo é o lugar em que sempre dá errado. Tudo dá errado lá. Foi onde o Doravante perdeu a sorte, inclusive, que é algo que a gente vai mencionar mais pra frente, a gente dá uma contextualizada depois. Mas seu erudito tá com a família lá, ele e as 3 filhas, e o Doravante. Ele pede pra Doravante na frente como prova de amor. Pra provar pra Aventura e pra família que ele realmente ama a Aventura e que ele vai ficar com ela pra sempre. Então seu erudito fala assim, então vai na frente, constrói seu caminho, sua casa, né? Constrói nossa casa em Desatino do Norte, que assim que a gente chega lá, vocês 2 se casam. Pois a ponte quebra, gente. Por o infortúnio do destino, é um desencontro, sim, a ponte acaba quebrando. E a gente conta o resto depois. E pra você, Benaia, o que mais chamou sua atenção na escrita da autora, na publicação do livro, né, na edição do livro? Uma das coisas que eu mais gostei, vou até colocar em um vídeo pra vocês enquanto eu falo, que é sobre a diagramação desse livro, né? A publicação desse livro, não são todas as edições, mas esse mais recente, que no caso é o nosso, ele tem uma diagramação muito interessante. Conforme o personagem vai falando, vai gritando ali, a letra, né, aumenta, a letra diminui, né? Então tem uma hora, por exemplo, que uma das bruxas, né, grita, então aparece o nome, né, dos personagens num tamanho muito exagerado, mostra o exagero, o desespero, o grito. Em determinado momento, né, do livro, o personagem começa, às vezes, a baixar o tom de voz, então a letra vai diminuindo. É como se você estivesse
lendo, mas você tá ouvindo ali o personagem falar, né? Exatamente. Então outra coisa que eu achei muito interessante, que o Doravante, ele fala todas as palavras juntas, ele não tem espaço entre as palavras. Então, quando você começa a ler o livro, você tem dificuldade nas primeiras frases em que você vai ler, né? Porque você acha tudo muito embaralhado. Depois você já lê com facilidade. É como se você estivesse ouvindo o Doravante falar que, por exemplo, aventura que vou eu. Ele fala, aventura que vou eu. Tudo de uma vez. É tudo de uma vez. Então, como se você já tivesse ali conhecendo aquele personagem de forma profunda que você já nem percebe. Você lê da forma como ele tá falando ali, né? É muito interessante. Muito, eu acho que essa é uma das grandes particularidades da escrita Sim. da Adriana nesse livro. Sim. A gente mencionou a prosa poética que está presente no livro todo. O vento ventava do sul. Ele, tipo assim, a Adriana ela escreve de uma forma muito bonita e muito cheia de sentido. Cada linha, cada palavra, cada frase que ela escreve é recheada de sentido. Sim. Outra coisa, né, que é muito interessante nesse livro é que eles usam a expressão Nossa Senhora para tudo. Nossa Senhora do falta bem pouquinho, né? Nossa Senhora da comida gostosa para quem tem muita fome. Nossa Senhora da comida gostosa para quem tem muita fome. Então eles usam várias expressões usando Nossa Senhora do segura para não cair, né? Então, Nossa Senhora do meu amor tá muito longe. Então assim, também é divertido, né, a leitura desse livro por causa dessas expressões, entre outras coisas, né? E, Benaia, uma pergunta já agora mais pedagógica. Você acha que o livro, para a faixa etária que ele é destinado, né, que são crianças e adolescentes, você acha que a leitura para eles é difícil porque o livro é muito grande? Ou você acha que eles se adaptam facilmente à leitura e conseguem ler tranquilamente, como você falou? Eu achei que esse livro ele tem uma leitura muito leve, muito gostosa e muito fluida, né? Principalmente quando tem uma gravação tão legal, né? Que você sente ali como se você estivesse viajando, né? Vendo um filme ali. Então, e também com a experiência que a gente teve já em sala, né? Eu achei que os adolescentes, as crianças, né? Eles leram de forma muito rápida, muito tranquila, sem muitos empecilhos, assim, porque as palavras também são mais fáceis, né, pra eles lerem. Definitivamente. E eles realmente gostaram muito, né? Alguns alunos também se identificaram com alguns personagens. Sim. Então eu achei tudo isso muito, muito interessante nesse livro, né? Que é muito de fácil leitura. Então é recomendado para esses adolescentes, né? E também para os adultos, viu? Porque é divertido. Muito. E vale ressaltar que eles gostaram tanto que algumas até compraram o livro, sem a gente falar nada. Sim. Porque a professora imprimiu uma cópia para cada um, mas elas foram lá e decidiram comprar de tanto que elas gostaram do livro para ter em casa e não precisar ler só na escola. Verdade. Agora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né, em si, o projeto de extensão que nós realizamos. Aura, conta um pouquinho para nós o que você achou, como foi a recepção dos alunos, a receptividade deles quanto ao livro e à leitura, né? Porque eu percebo que hoje em dia a gente tem às vezes os alunos têm muita dificuldade de ler ou acha chato, é muito grande esse livro, mas como que foi na sua experiência ali? Conta um pouquinho pra nós. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, porque a recepção foi ótima. Desde o primeiro encontro eles gostaram da gente e gostaram do livro. Eles começaram a ler antes da gente chegar no primeiro encontro com eles, porque a professora Rosemary já deu início. A professora Rosemary foi quem permitiu que a gente pudesse participar do projeto lá do Paulo Freire, que acolheu a gente, não só a gente, mas também como outros 2 estudantes da nossa sala, que também estão, né, nesse projeto. E assim, a recepção deles foi maravilhosa. Foi algo assim que, de início, eu digo por mim, não sei como você ficou, mas eu fiquei muito ansioso. Porque eu achei que eles não iam gostar da gente nem do livro. Principalmente quando jogaram essa bagagem em mim. Foi o Álvaro que escolheu o livro. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa turma não vai gostar do livro e vai ser culpa minha. A experiência vai ser ruim e, culpa de quem aqui, Mas, graças a Deus, eles gostaram. Eles não só gostaram, como eles adoraram, né? Todo mundo fica constantemente perguntando da gente, quando é que a gente vai voltar. Quando eu voltei com eles, porque a gente teve um breve ato, eu assim, você já voltou, cadê a Benaia? E assim, de tanto que eles gostaram da gente. E a gente teve uma recepção muito calorosa, tanto por parte da professora quanto dos alunos.
Isso deixou a gente, eu imagino, eu digo por mim, mas imagino que eu digo por nós dois, Sim. que deixou a gente num lugar muito mais confortável. De trabalhar com eles, de não ter esse pé atrás, de não ter esse receio Sim. pra trabalhar com a turma. E é uma turma muito inteligente. Muito inteligente, gente. Eles, assim... Você fala uma coisa e já tem alguém com a resposta na ponta da língua, com o braço levantado. A participação que é um pouquinho que a gente tem que forçar ali, mas eu acho que é normal, acho que toda da a turma idade, né? da oitava série, né? Todo mundo tem um pouco de vergonha de falar. Sim. Mas se você forçar, dá certo. Eles falam e assim, e vão falando, e vão falando. E se você não falar pra eles pararem, eles não param, tá? Sim. Tem aluno lá que fala. O Samuel que fala muito. Também tem a Luísa. Uma coisa interessante foi perceber que os alunos, eles participaram muito ativamente dos nossos encontros. Algo que, né, como a gente mencionou antes, de algo que nem eu nem a Benai a gente esperava que fosse acontecer. A gente esperava que eles fossem aqueles adolescentes chatos que fossem, ai, não gosto de ler. Ai, é muito grande. Ai, não quero participar. Fica em silêncio a aula toda. Graças a Deus não foi assim. Sim. Foi algo muito, muito, muito dinâmico. Foi algo muito melhor. Verdade, foi mesmo. E como que você achou, assim, como foi a sua experiência em relação às atividades, né? As atividades mais lúdicas. Qual foi a sua percepção? E também qual foi a sua percepção em relação à reação que eles tiveram ali na hora de produzir, né? Acho que você podia comentar também, Álvaro, um pouquinho sobre o diário de leitura, né? Que eles estão fazendo desse livro. Então, fala um pouquinho pra gente. Sobre o diário de leitura, né, já juntando tudo das atividades, é uma das atividades que a gente tem com eles. Sim. Que foi a primeira atividade que a gente propôs. Foi deles criarem um diário de leitura, onde eles customizariam a própria capa, desenhariam a capa da forma deles, do personagem favorito, ou de um capítulo que eles mais gostam. Sim. E essa primeira atividade a recepção foi assim, 100%. Todo mundo gostou, todo mundo quis participar, todo mundo queria ir lá fazer o tempo inteiro. Tanto que a gente teve que falar assim, não, gente, vamos separar agora porque a aula acabou, não dá pra vocês continuarem. Porque eles gostaram muito. Eu acredito que essa coisa de desenhar, todo mundo gosta. Por mais que a pessoa, eu não sei desenhar, não quero. Mas vai começando, faz um traço ali, faz um traço aqui, acaba se envolvendo demais e não quer mais parar. A criatividade deles. Sim, também. É uma atividade maravilhosa pra trabalhar com as crianças. Com oitava série, nona série. Até com o ensino médio dá pra trabalhar. Porque assim, acho que ninguém para de querer desenhar. Porque quando você desenha, você libera tudo, toda essa imaginação. Essa é uma das atividades. A gente teve mais duas. Mais duas mesmo. A gente teve mais duas atividades, nas quais a Benaya não esteve, porque ela estava em viagem, mas eu conduzi a turma. Uma das atividades foi deles falarem como que é uma biblioteca para eles, que ambiente é esse da biblioteca. Quais foram as respostas, assim? O que eles falaram sobre a biblioteca? Teve muita resposta de que era um lugar de conforto, um lugar para aprendizado, um lugar para sair do celular, porque eu gostei bastante. Muita gente colocou, é um lugar para sair do celular, para não ficar na internet, não ficar na tecnologia. Legal. Foi muito bom. Inclusive, muitos deles amam livros físicos, preferem livros físicos do que os digitais. Eu fiquei, gente, graças a Deus. Legal, né? Nesse mundo de tanta tecnologia, né? Tanta informação, eles preferirem os livros físicos, né? E realmente é gostoso, é muito melhor você pegar. Né? Eu tenho um Kindle e eu leio bastante no Kindle, né? Por questão de praticidade. Sim. Mas quando esse livro eu li físico, então... Quando eu pegava e lia, é muito mais legal, muito mais gostoso ler. É muito melhor você conseguir sentir. Kindle, porque isso não trabalha só a sua imaginação, você trabalha também o seu toque. A percepção, né? Sim. Você consegue... Eu imagino que por mim, quando eu tô com o livro físico, minha imaginação vai muito melhor. Eu consigo me conectar melhor com a história. Ele entrar dentro da história. No digital você lê, aí você recebe uma notificação. Aí você ver um vídeo, para fazer alguma coisa, você não consegue ter esse foco. E eu percebo que a nossa visão descansa mais, né? Muito melhor. A gente tem um descanso melhor, aí a gente adquire melhor a informação do livro. Nesse mesmo dia, uma outra atividade que a gente realizou foi deles falarem se eles entrassem na biblioteca, porque o capítulo que eu trabalhei com eles foi a Biblioteca Nacional, que é o meu capítulo favorito. Sim. E eu falei assim, se vocês fossem entrar na biblioteca do Seu Erudito, que livros vocês iriam atrás? E eu fiquei chocado com algumas respostas. Sério? Quais foram? Sim, porque antes disso a gente trabalhou os personagens, né? Aí eu falei sobre Franz Kafka, porque tem uma menção à metamorfose, do Gregor Samsa. Aí teve Sherlock Holmes. Então teve livros assim... muitos mencionaram o Sherlock Holmes, o Drácula. Então muitos pegaram os livros que estavam aqui, que já foram mencionados dentro da própria Luna Clara Paulo XI. Mas teve um garoto, eu não sei o nome dele, mas que ele mencionou a Revolução dos Bichos. Quando eu vi, eu falei assim, gente,
essa criança lendo esse livro, que bom, né? Porque assim, a gente não espera uma leitura dessa na oitava série. Sim, é verdade. Eu penso que uma pessoa no ensino médio vai pegar pra ler, pra Sim. compreender melhor, mas no ensino fundamental eu fiquei muito feliz, até elogiei Que assim. legal. Olha, parabéns. Sim. E por último, teve uma última atividade que eu trabalhei com eles, que foi uma atividade muito mais lúdica. Não foi no caderno, não foi escrita, foi um videozinho que a gente gravou, que a gente pode até pôr, né, sem áudio pra vocês verem, que foi trabalhado nos capítulos Corta Para, que era sobre linguagem cinematográfica. Que a atividade consistia de 5 alunos criarem uma história que tenha sentido e tudo mais, utilizando a linguagem cinematográfica e os personagens. Então era, Luna Clara estava andando na praça. Corta para, e por aí ia até completarem todas as histórias. Foi uma atividade, assim, muito divertida com eles gostaram bastante, Sim. todo mundo queria participar. Eu falava assim, não, sai daí que você não sabe falar. Pra minha vez. Eu vou ir, Sim. que eu sou melhor, não sei o que. Teve até briga. Não vou mentir, teve um menino que ficou chateado porque ele tava errando. Aí a professora falou assim, sai daí, vai a Luísa. Aí a Luísa foi, aí o Samuel, tadinho, teve que sair, sentar, ele ficou muito triste. Mas assim, eles tiveram toda atividade que a gente propõe pra eles, eles recebem com maior carinho e a maior vontade de fazer. Isso que me deixa mais feliz. Você ali como na posição de professor ali, Álvaro, você acha que dá pra trabalhar, né, em sala de aula, na realidade de um professor, trabalhar atividades diferentes, atividades mais usando de forma mais lúdica, de forma mais dinâmica ali? Você acha que dá pra trabalhar sempre dessa forma com os alunos? Eu acredito sempre não, porque infelizmente se você trabalha muito lúdico com eles, a turma perde um pouco do fio, né? Nesse mesmo dia que a gente teve essa atividade lúdica do Corta Para, atividade cinematográfica, eles eram o tempo inteiro falando alto, se animam muito e perdem o foco total. Sim. Então sempre não dá pra trabalhar. Mas de vez em quando é muito bom, porque você puxa deles uma imaginação que não é trabalhada constantemente na escrita e na interpretação de texto. É óbvio que você tem que entender o texto, por isso você tem que ser um pouco criativo. Mas essa criatividade artística deles, você não puxa. Você não consegue trabalhar numa atividade normal de sala de aula, né? Uma aula normal, como dizem. Então essas aulas mais dinâmicas, mais lúdicas, é maravilhoso trabalhar com os alunos e funciona super bem. Só tem que saber trabalhar. Sim. Se você não souber, você perde o fio, eles ficam completamente loucos e você perde completamente o controle da sala de aula. Interessante. Nós falamos aqui um pouco, né, Álvaro, sobre a importância de adaptar a aula, né, fazer uma aula ali dinâmica, que conseguisse chegar, né, até o aluno. Mas e sobre a escutativa, assim, sobre a posição de professor? Como que você vê isso? O que mais te marcou durante esse período, assim? Conta um pouquinho pra gente o que mais te marcou, o que mais te deixa assim, eu realmente quero me tornar um professor, né? Como você sente? Olha, teve um momento nesses últimos encontros que uma fala, né, foi uma brincadeira do aluno, mas que me deixou marcado mesmo. Eu falei assim, não, eu tô no caminho certo, eu quero ser professor. Que foi quando eu tava indo embora, eu não falei assim, não, professor, o Álvaro não pode vir na sexta? Eu falei assim, não, na sexta vocês vão ficar comigo. Eu falei assim, não, ele é mais legal que a senhora, troca com a senhora. Ai, gente, eu achei, foi engraçado, mas foi tão fofo, que assim, me deixou marcado, assim, nossa, ele gosta mesmo de mim. Sim. É isso que eu acho que é isso que a gente procura quando a gente vai para a docência. Não criar esse relacionamento de professor tá aqui em cima, o aluno tá aqui embaixo. Não um relacionamento distante, Isso né? não é um relacionamento de poder, um relacionamento de eu tô aqui pra te ensinar, mas eu também tô aqui pra aprender de você. Sim. Que é isso que é ser o professor pra mim. Sim, É te você- ajudar e ser ajudado. Né? Exatamente. Então quando ele falou isso, eu falei assim, gente, eu amo esse menino, eu quero adotar ele. Eu até brinquei com a professora Rosimeire e falei assim, olha, professora, a senhora já pode se aposentar? Espera eu terminar o curso, a senhora se aposenta e já entra, porque assim... Sim. Então, eu acredito que esse é o propósito de um professor, é você conseguir incentivar um aluno tanto que ele goste de você e queira você por perto. Porque eu não falo por mim, mas acho que todo mundo já teve um professor que a gente fala assim, nossa, não quero ele nem aqui, nem em lugar nenhum. Sim. Ele na casa dele ou na minha, porque ele não incentivava a gente do jeito que a gente Sim. precisava ser incentivado. Ele era grosseiro, ele humilhava o aluno. Não é isso o papel do professor. O papel do professor é você conseguir incentivar o aluno Se conectar também, exatamente, né? se conectar com o aluno a ponto de ele falar assim, eu quero aprender. Eu quero melhorar o que eu não sei. O que eu vi que aconteceu. Porque eles queriam saber mais do livro, eles queriam saber mais conteúdo, mais do que eu tava falando. Sim.
quando eu mencionei a atividade dos livros que estavam aqui, com os Drácula, Sherlock, eles falaram assim, não, eu quero ler esse. Não, que eu vou pegar esse aqui depois de terminar esse, vou pegar aquele. Então eles queriam ler mais. Eu acho que eu fiquei muito feliz com isso, porque esse era o meu propósito, esse é o nosso propósito desse projeto. Sim. É incentivar eles a lerem. Seu propósito como professor Sim. ali, né? Que legal. E falando um pouco sobre nervosismo e ansiedade, eu fiquei bastante ansioso pra começar, falei assim, vai dar tudo errado. E você, Bené, você ficou ansiosa, você ficou nervosa, como que foi? Sim, eu fiquei um pouco nervosa, assim. Eu ainda tenho um certo nervosismo, né? Eu não gosto de falar em público, apesar de fazer letras, né? Mas eu não gosto, assim, muito de aparecer, falar em público, tá? Em evidência é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de estar sempre na minha, né? Ouvindo. Por detrás das câmeras, né? Eu também trabalho com marketing, já trabalhei com gravação de evento, transmissão ao vivo de eventos. E sempre fiquei por trás das câmeras. É uma coisa que é como eu sou, né? Então, eu fiquei muito nervosa na hora, assim, de dar aula, né? Ai, como vai ser a recepção deles, né? Fiquei ali um pouco preocupada, um pé atrás. Ai, não sei se eu tô preparada, né, pra dar essa aula. Será que a aula é muito longa? Será que a aula é muito curta pra caber no horário? Aquela coisa. E a gente acabou descobrindo que a aula é muito curta, né? Exatamente. Mas a recepção da professora Rosemary, né? Inclusive, professora, muito obrigada pela sua recepção ali, né? Por nos recepcionar ali no Paulo Freire, por nos ajudar, nos conduzir, dar sempre ali um help, né? Sempre tá de apoio. Sim, foi um grande apoio e um grande incentivo também para nós, né? Com a ajuda da professora Rosemary, ficou tudo mais fácil, mais leve, né? Ela nos ajudou na apresentação ali no início, né? Dos meninos ali. Então, achei que foi mais tranquilo. Aí depois dos próximos foi mais tranquilo, né? Agora eu vou voltar também, como eu voltei de viagem, agora eu vou voltar, vamos retomar, vai voltar com tudo. Me aproximar cada vez mais dos meninos. Sim. Em relação a essa ansiedade, qual atividade te deixou mais, assim, um pouco preocupada que talvez não fosse dar certo? Porque por mim, gente, eu fiz uma atividade com eles que eu achei que não ia dar nem um pouco certo, que era sobre biblioteca. Porque se a gente tinha medo deles não gostarem do livro, gostar de biblioteca, então, era algo que tava, assim, fora do que eu esperava. Mas eles gostam. Muitos deles gostam, já foram. Um menino foi na biblioteca de São Paulo, que ele mencionou, que é uma biblioteca muito bonita. Sim. Outra foi no Gabinete Real, lá no Rio de Janeiro. Fiquei chocado, gente, quando eu descobri. Eu falei, gente, que esse menino tem mais vida que eu. Tá na 8ª série, sabe? Então, assim, quando eu fui realizar essa atividade com eles, foi uma atividade que me deixou um pouco receoso. Porque eu não tive o apoio de slide. Foi assim, foi no gogó. Eu no gogó, a professora Rosemary ali me dando apoio, e foi assim. Sim. Mas no seu caso, o que mais te deixou ansiosa? Uma atividade que mais deixou você assim, será que vai dar certo? O que sempre me deixa assim um pouco mais tensa não são as atividades lúdicas, porque na questão de atividade lúdica eu tenho um pouco de experiência, então assim, eu consigo desenrolar bem. Mas sim a parte mais teórica, assim, vamos abordar tal assunto dentro do livro, isso sempre me deixa um pouco mais insegura, sabe? Por achar, assim, às vezes, eu não sei se eu tô preparada o suficiente para aquela aula, para aquela situação. Mas, nas demais, e também o nervosismo ali, né? Como vai ser a recepção deles? Acho que esse também é um dos maiores medos, assim, né? Depois, mas eu acho que isso é um medo natural. Acho que todo professor que deve ter 30 anos de carreira vai entrar pela primeira vez numa turma, vai ficar assim, meu Deus, eles vão me odiar. É o que eu penso, gente, toda vez que eu entro numa sala. E depois fluiu, né? Maravilhosamente bem, né? Não vejo a hora de voltar e dar continuidade nesse projeto com eles, né? Que inclusive vai ter uma apresentação teatral sobre esse livro no fim do projeto. Então, não vejo a hora, né? De voltar ali a estar com eles. Então é isso, pessoal. Nosso podcast, né? O Pode Ler Podcast acaba por aqui, né? Vamos encerrando esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui compartilhando sobre esse livro. E nós queremos agradecer especialmente aos nossos amados professores Rosana, Marcos, né, da nossa disciplina de literatura infanto-juvenil, que foram eles quem nos influenciaram, né, falaram, vamos fazer um projeto. Vai dar certo, vamos lá. Nos convidaram, né, nos sentimos muito honrados. E também a professora Rosemary, que abriu ali o espaço da sala de aula dela, nos deu todo o suporte, todo o apoio. E a professora Nidiane, né, que nós usamos um pouco do material dela para nos inspirar
a realizarmos o nosso projeto. E que, no fundo, foi a influência disso tudo, porque ela Sim. trabalhou o livro comigo no ensino médio e que me Sim. deu vontade de falar numa aula. A gente fez desse livro numa aula aleatória sobre livros de infanto-juvenil, Sim. de romance e aventura. E a professora Rosana pegou aquilo ali, ficou matutando e chegou nessa ideia. Então esse é um Sim. agradecimento especial para a Lidiane. E obrigado também, né, por vocês escutarem a gente compartilhar sobre as nossas experiências e como foi trabalhar nesse projeto. Foi algo incrível. Obrigado também por ouvirem o nosso TED Talk sobre adolescência, literatura e os desesperos pedagógicos que a gente acaba passando. E até a próxima. Aguardem o nosso próximo episódio. Ó, e lembrem-se, quem lê não passa vergonha no grupo da faculdade. É verdade.